Já. Olá a todos. Olá, eu sou Caio Magno. Olá, e vamos começar agora mais um episódio do nosso Mindful Check. E hoje a nossa conversa vai ser assim num tom bem dinâmico. E eu acho que muita gente gosta desse formato de mitos e verdades. Então, na verdade, esse assunto surgiu já no encontro passado, né, Caio? Uhum. Porque alguns mitos, alguns preconceitos que às vezes as pessoas trazem, né? E aí levantou esse assunto porque um amigo meu me enviou uma reportagem bem auspiciosa, falando, Auspiciosa. falando de um filme aí, Nove Desconhecidos. Já viu esse filme, não? Esse eu não conheço. É um filme com Mas a conta Nicole aí. Kidman, que, assim, me desculpem aí os fãs da Nicole Kidman, mas eu não tive vontade de assistir. A crítica não parecia muito boa. Mas a reportagem girava em torno desse filme e levantando uma questão que a gente pretende esclarecer, já é uma das primeiras coisas aqui de mito ou verdade, que é sobre possíveis efeitos colaterais de mindfulness, se pode causar algum mal, né? O filme viaja um pouquinho aí na maionese, né? Porque pelo que eu vi do trailer e das críticas, falou da história da Nicole Kidman, que é uma guru, uma espécie de guru, Uhum. e que leva nove desconhecidos bem desequilibrados para um retiro. E aí ela oferece uma droga, algo assim, sem eles saberem. Enfim, as pessoas têm surto psicótico. Bom, eu não vi o filme, tá? Então, quem quiser fazer aqui uma crítica mais embasada, por favor. Mas, Caio, tudo isso para dizer a primeira frase para a gente desmistificar ou não aqui, mito ou verdade, tá? Mindfulness causa surto psicótico, tem efeitos adversos. Mito ou verdade? Poxa, aí você colocou as duas coisas na mesma pergunta, né? É, pode ter efeito adverso. Eu acho que essa parte do efeito adverso que é bem interessante, Uhum. porque qualquer coisa pode ter efeito adverso, né? Eu me Sim. recordo bem e você também, né? Eu acho que deve lembrar disso, Uhum. que placebo, ou seja, uma Sim. cápsula ou um comprimido que não tem um princípio ativo também tem Uhum. efeito adverso. Isso é bem interessante, Uhum. né? Se a pessoa toma, vai fazer um estudo lá, um grupo toma um remédio de fato e outro grupo toma uma pílula que não tem o princípio ativo, aquele grupo também vai ter efeito adverso. Pode ter dor de cabeça, pode ter Uhum. outros desconfortos, isso pode acontecer. Então, Uhum. qualquer coisa pode ter efeito adverso. Se você vai andar de bicicleta, pode ter efeito adverso, né? Pode doer a perna, pode doer as costas ou outras coisas, né? Então, Sim. mindfulness também pode ter. Agora, a gente tem que, eu acho que hoje a ideia é se aprofundar mais, né, no que é exagero, né? É, No que, isso. Né, até que assim, eu esse falei filme aí desse comentou, né? filme, né, porque eu acho que isso foi a pergunta, inclusive, do meu amigo. Assim, sobre surto psicótico. Ele ficou assustado com o grau de sensacionalismo, talvez, né, que o filme queria trazer. Então, será, você como psiquiatra, Caio, eu acho que vai poder explicar melhor aqui pra gente. Mindfulness causa surto psicótico? Então, essa pergunta é muito direta. De maneira direta, não necessariamente vai causar um surto psicótico, né? Mas Uhum, o que é que se sabe, né, em relação à questão de efeito adverso, principalmente nessa área emocional ou da psicologia, psiquiatria? uhum, Se a pessoa estiver instável, pode ter uma intensificação daqueles sintomas. E no uhum, caso, se a pessoa tiver uma base já mais comprometida, estiver mais ansiosa, com crise de pânico, se uhum. tiver num estado de uma depressão mais grave, com pensamento de suicídio, Isso. então tudo isso pode se intensificar, né? Principalmente no Uhum, início, porque a pessoa entra em contato, né? Mindfulness tem muito a ver com entrar em contato e reconhecer. uhum, E surto psicótico, mesmo que uma pessoa não tenha, né, sintomas anteriormente, pode acontecer, mas não é assim, qualquer pessoa vai lá e faz um grupo, por exemplo, eu participo de sim. um retiro e vai ter um surto psicótico. Não. Geralmente é quando se tem uma demanda muito grande já numa base mais vulnerabilizada, né? Hum, Então, ou uso de algum tipo de substância. hum, Então, em psiquiatria, qualquer coisa que possa aumentar demais o estresse e ultrapassar a resiliência da pessoa pode causar
um surto psicótico, né? Uhum. Então a gente entende que tem vários fatores, né? Pode usar ter uma substância, alguma situação de vida. Desculpe eu estou me estendendo, que eu acho que essa Não, parte não, é isso mesmo. É importante desmistificar mesmo. Isso é uma só, dúvida que apareceu para alguém que veio falar comigo. Então, assim, eu tenho certeza que a pessoa, na verdade, queria tirar isso da mente, né? Então, ou seja, uhum, esticar muito a corda, né? Então, se a pessoa sim. não estiver bem, pode ter uma vulnerabilidade e se esticar a corda demais, pode Uhum, ultrapassar a resiliência dela e pode ter um surto psicótico, né? uhum, Agora, fazer essa conexão direta, nossa, vamos tomar cuidado, mindfulness causa surto psicótico. Não, não é assim, né? uhum, E até eu comentei na live passada, às vezes a pessoa passa por uma situação difícil e aí pensa, eu vou me isolar um pouco, vou fazer um retiro de uhum, 10 dias em uhum. silêncio, né? É uma péssima ideia, né? Geralmente, né? Lógico, para algumas pessoas pode ser bom. Ela vai ficar lá 10 dias com um monte de gente desconhecida, com alimentação diferente, dormindo em Sim, local diferente, com um monte de, é como se fosse uma certa privação, né? Em silêncio, meditando, sei lá, 2, 4 horas por dia, sim. vai entrar em contato com toda aquela angústia. Isso pode esticar demais a corda e gerar Sim, crise de eu pânico, acho que né? às vezes tem muito a ver também com esse imediatismo, né? A pessoa achar que vai encontrar uma fórmula mágica e para fugir de algo de estresse ou de ansiedade ou de uma depressão, e aí procurar um retiro ou um grupo de 8 semanas com esse intuito, né? Então eu acho que você já começa errado daí, né? E outra coisa que eu lembrei que eu acho interessante é que a gente, antes de começar um programa assim mais intenso, né? Um programa de 8 semanas ou um retiro, geralmente, pelo menos o grupo que tem mesmo um comprometimento puro com o MBCT, por exemplo, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness, antes, geralmente, tem uma entrevista, tem um reconhecimento dos participantes, não é assim, qualquer um que vai lá e, por exemplo, né, se for uma pessoa que está em tratamento de depressão, por exemplo, né, Caio? Essa é importante, geralmente no protocolo existe uma orientação para uma entrevista prévia, para que você saiba se aquela pessoa realmente está num bom momento. Não é que é contraindicado, né? Mas que a pessoa pelo menos tenha algum acompanhamento psicológico, tenha já algum apoio psiquiátrico, se for o caso. Então, assim, eu até já conduzi o grupo que eu tinha uma paciente com depressão, não era minha paciente, mas eu sabia que eu tinha contato com psicólogo, psiquiatra que acompanhava e foi muito proveitoso. Sim. Percebi que para ela foi mais difícil certas coisas, mas aprendeu muitas técnicas que ficaram para a vida, né? Eu acho que isso que você está falando é bem importante, né? É uma todas essas contraindicações são relativas, né? Ou Uhum, seja, uma pessoa que tem um quadro psicótico pode fazer mindfulness? Pode, mas tem que ter uma pessoa que trabalha com isso, que tenha um preparo para lidar com esse tipo de paciente que está fora da fase aguda, né? Uma pessoa que uhum, tem pânico, depressão, pode fazer? Pode, tanto que tem tratamento baseado em mindfulness que também serve, que é indicado para quadro de depressão, quadro de ansiedade, né? Só que aí tem uhum, que ter um profissional com aquelas competências para lidar com aquele quadro e para saber também fazer uma triagem, saber se aquela uhum. pessoa naquele momento está pronta ou não, né? É como você, quando você vai fazer academia, eu acho que você gosta muito de usar Sim, esse exemplo. Não vai analogia. adiantar, você vai começar a malhar, tem 6 meses sem fazer nada. Não vai pegar muito peso, vai ter uma lesão. Uhum, Mesma coisa uhum. quando vai praticar uma habilidade nova como mindfulness, né? Que faz entrar em contato com todas as experiências, inclusive as aversivas, né? Sim, e inclusive você, quando vai começar numa academia ou num ginásio, como diz aqui, tem uma avaliação física sempre, né? Você não vai partir assim para atividade física antes de fazer nem que seja uma avaliação breve, assim. Então, assim, isso aqui a gente fala dos treinamentos mais, vamos dizer assim, aprofundado, um retiro, um curso de 8 semanas. Mas nada impede que você possa se informar, que você possa ler sobre o assunto, que você possa escutar nosso podcast, né? E É, tentar, tem e tentar bastante coisa já, né, desmistificar, Gabi? né? Nossa, Para tem se aventurar um bastante. pouco aí, né? E coisa com base, né? Sim, e é isso, procurar pessoas confiáveis, pessoas que estudam, pessoas que se atualizam, para que também você não tenha informação aí distorcida, né? Eu já vi pessoas vendendo mindfulness como se fosse algo para fugir do sofrimento, fugir
da dor, né? E esse é a próxima frase de mito ou verdade, que é se mindfulness nos faz distanciar da realidade e fugir da dor. Mito ou verdade? Já respondi aí um pouquinho. Eu acho que você já, se quiser até dar. Olha, É, tem o exemplo, né? A pessoa pensa, vou para um retiro de 10 dias em silêncio para fugir. Aí ela vai se dar conta lá que não tem nada de fugir, né? Tem entrar em contato, né? Então ou diz é assim, muito eu quero me desconectar do mundo. Olha, tá indo pro lugar errado. tá indo no lugar errado. Se fosse desconectar, teria que fazer a viagem, teria que fazer um passeio no final de semana, mas não fazer um retiro, né? É, eu acho que é isso, é por isso que vale a pena se informar, conversar, saber do que se trata, né? Muita gente vai para o grupo de 8 semanas e não sabe mesmo do que se trata, nunca ouviu falar. Pode acontecer e às vezes é muito bom. Eu já vi muita gente que nunca tinha nem ouvido falar, mas que, enfim, eu fiz uma breve entrevista antes e a pessoa, enfim, parecia mesmo apta e é muito bom, assim. ah, não se trata de se distanciar da realidade, de fugir de nada, pelo contrário. A gente é muito convidado no Mindfulness ao longo das sessões, né? A primeira sessão é uma sessão mais de instrução, é uma sessão mais de introdução, já começa a ter prática, sempre tem muita prática. E ao longo das sessões, a gente tem temas e que chega num ponto que a gente começa a olhar mais de frente para as dificuldades. A gente é mesmo É. convidado na prática a se aproximar da emoção, da sensação no corpo. E é muito interessante isso, né? Ontem mesmo, conversando com uma pessoa que fez parte do grupo de 8 semanas comigo, e ela contando que um dos grandes ganhos para ela foi justamente conseguir até perceber a emoção antes de ela se instalar. Então, é uma Hum, pessoa que assim, teve um quadro de depressão e ela somatizava muito com dores no corpo. Então, quando sentia muita irritação, muita raiva, sentia dores no corpo, ela começou a ter uma consciência maior do corpo e ela começou a ter um certo domínio, vamos dizer assim, sobre as emoções, mas não é porque ela fugia, é porque ela conseguia ver com mais nitidez. Quando ou aqueles. seja, domínio, né, Gabi? Isso, Domínio, conseguia. não controle, né? Domínio, né? Exatamente. Conseguia enxergar. Olha, estou vendo esse conteúdo de pensamentos, esses pensamentos assim, Hum, assim, assim, eu já sei que essa emoção aqui é que está se associando, que vai se apresentar dessa forma no meu corpo. Então, esse tipo de consciência é que eu acho assim, nossa, na hora que ela me falou, eu fiquei super animada, assim, é. porque a intenção é essa mesmo, é tomar consciência. Então, ela não deixa de experimentar raiva, tristeza, né, ira, mas ela tem consciência. Então, mindfulness é isso, é tomar consciência, é estar presente, é se aproximar, né? E aí aquela é o que a gente comenta muito, né? A questão da meta-atenção, né? A Uhum, sim. metacognição. O que de Uhum, acho é metacognição, né? É esse desenvolvimento, essa habilidade de tomar conhecimento das próprias experiências internas, né? Dando um passo para trás, né? E eu acho bem interessante isso que você fala, né? Olha só como a gente começa a ficar curioso de uhum, observar uhum, quando uma emoção surge, né? Às vezes surge com uma experiência física, alguma inquietação em alguma parte do corpo, às vezes um pensamento que surge. uhum, E então a pessoa começa a desenvolver aquela habilidade, né, de não reagir impulsivamente ou no uhum. piloto automático, começar a tomar mais rumo, né, das suas ações, a decidir o que fazer, porque não fica tão preso ao turbilhão. Eu gosto muito dessa coisa. Uma paciente minha comentou ontem, falou parafuso, né? Não entra no parafuso, né? Não entra no Uhum, turbilhão, né? Não fica uhum, perdido, rodopiando entre pensamentos e emoções, né? uhum. Isso é muito inspirador, assim, escutar isso de alguém que você acompanha, assim, e você vê uma diferença na forma de lidar com os pensamentos. É assim, nossa, para mim me nutre demais, assim, me ajuda muito a incentivar a gente a manter esse estudo, essa prática, porque realmente a gente vê muito, né, estudo científico e tudo, mas como mindfulness tudo é na prática, né? Quando a gente experimenta na prática, É. na experiência, fica muito significativo mesmo. E aí, Gabi, eu vou aproveitar, né, a Uhum, oportunidade, já que a gente está falando tanto de metacognição, uhum, meta-atenção, comentar a questão do MBCT, eu sei que não é o tema, que é sim,
o programa baseado em mindfulness, Uhum, terapia é cognitiva terapia baseada em cognitiva, mindfulness, isso. para depressão, né? E boa parte do trabalho desse programa específico tem a ver com tomar conhecimento dos pensamentos negativos e os pensamentos depressivos que surgem, principalmente em quem já teve depressão. Tanto que a indicação Uhum, era para quem teve, acho que 2 ou 3 episódios depressivos uhum, anteriormente, poderia ter um benefício semelhante no tratamento de manutenção à medicação, né? isso. E isso é bem interessante, né? Eu tenho muito essas oportunidades de conversar com os pacientes. Quem teve crise de pânico, quem teve quadro de depressão anteriormente, quando começa a ficar mal, 6 meses depois, começa a ter algum problema mais difícil, já vem aquele pensamento: meu Deus, eu vou ficar mal de Vou cair novo, de novo. vou cair de novo, vou ter crise. E aí, esse é o ponto, né? Nesse momento Uhum, aí que está o ponto de virada, em que a pessoa pode entrar no turbilhão, no parafuso, uhum, no ficar nesse piloto automático aí que vai gerando mais depressão, ou ela consegue dar um passo para trás. Não, eu só estou com medo, né? Essa uhum, situação de hoje está difícil. Estou me sentindo mais angustiado. Tudo bem estar me sentindo assim, não é porque eu quero, mas faz parte desse momento, né? Então você sai uhum, daquela coisa de ficar com pensamentos depressivos que aumentam o grau de angústia e tristeza, e aquele grau de angústia e tristeza cria um ambiente que reforça o pensamento depressivo, que é o ciclo da uhum. depressão. Então, É. eu sei que não tem nada a ver com o Não, tem diagnóstico, mas tudo eu a achei ver. Tem tudo a ver, sim, atende, né? porque esse é o trabalho, esse trabalho que mostrou que tem um benefício, é, o benefício do programa de 8 semanas é equivalente ao benefício do uso de medicação antidepressiva para prevenir recaída de depressão. É incrível, assim, esse é um dos trabalhos mais citados, porque, é, nossa, você deixar de tomar uma medicação que traz mais risco de efeito colateral, é, e você é como se você ensinasse a pescar, né? Em vez de dar o peixe, você ensina, porque a pessoa começa a ter um domínio maior, né? E leva aqueles ensinamentos para a vida, né? Então, assim, não é que é fácil, mas é um treino. É Uhum. um treino e É é um treino, né? possível. Então, isso a gente já entra um pouquinho aqui na próxima frase, que é dizer que a pessoa que pratica mindfulness fica egoísta. É um Fica. mito também, né? E você. Eu tenho um pensamento sobre isso. Não Hum, sei o que é que desperta em você quando lê essa frase de que a hum. pessoa fica mais egoísta, né? O quê? É, Eu. de primeiro eu me sinto na defensiva, assim, para dizer a verdade, mas logo se dissipa porque eu acho que quando a gente encontra certos tipos de afirmações como essa, meio como se quisesse atacar ou alfinetar, não é? Eu vejo o que é que Ah, está por trás disso. Eu fico imaginando que a pessoa que me pergunta uma coisa assim, que já aconteceu, na verdade, ela quer escutar algo de você que vai esclarecer isso, que vai tirar isso da mente, uhum. porque no fundo já sabe que aquilo não parece assim tão real, né? Então, a pessoa que pratica mindfulness fica egoísta, é mito, né? Pode falar. E também, eu acho que tem a ver com não ter a própria experiência, né? De não Uhum, vivenciar a experiência e achar que, eu conheço algumas pessoas, elas ficam meio, parece que ficam meio desconectadas de uhum, tudo e tudo tá uhum, bem, tudo tá ok, então assim não precisa mais do outro. Não é bem assim. Até se a gente for pensar, né, do ponto de vista trazendo embasamento científico, mindfulness gera mais conexão, né? Quando você começa a entrar em uhum, contato com você, você sai daquela massa, né, de angústia, de pensamentos difíceis que fica indo e voltando, né? Como se fosse uma uhum, nuvem negra uhum, ou aquela ruminação, aquela preocupação, você desenvolve mais conexão com você e com uhum, o outro, né? Então, mindfulness costuma gerar um movimento de buscar sentido, de querer estar com as pessoas, de querer se uhum, conectar, de querer colocar na vida o que é mais importante, viver uma vida mais uhum. baseada no que importa e faz sentido. E são movimentos mais pró-sociais e não individuais, né? Sim, Então, eu acho acho que que isso por é um trás, né? preconceito, né? É um grande preconceito, um mito, para quem nunca experimentou. Porque realmente, quando você está na prática formal, né, que é aquela que você está sentado numa cadeira, ou que está você
ali mais introspectivo, para quem olha de fora pode parecer uma prática egoísta, né? Se for comparar com outras formas de práticas ou de coisas que você pode praticar em grupo. As meditações em grupo também são muito ricas. Tem muita gente que fala que prefere quando se faz em grupo, apesar de parecer uma coisa individual, porque está cada um na sua experiência ali, né? E a gente, quando conduz os grupos, a gente vê que tem uma grande heterogeneidade ali. Tem aquelas pessoas que mergulham mesmo nas técnicas, outros que não estão ainda no momento, ou que ainda estão com aqueles pensamentos de que isso não vai dar certo, que isso não faz sentido. Enfim, ainda tem muitas barreiras, né? Mas não importa, todo mundo ali tá no seu Gabi, processo, né? e no grupo, né? Então, veja, é tão contraditório não. É, essa frase aí não tem nada a ver com o que de fato acontece, que uma parte do grupo, bem importante, tem a ver com o que a pessoa divide, né? As pessoas falam da própria Uhum, experiência, né? Então, sim. aquela própria experiência serve, né, de você escutar a experiência do outro ajuda, né, no desenvolvimento do grupo, né? Então, cada pessoa traz Uhum, uma história diferente, uhum. uma vivência diferente nas práticas, e isso enriquece o grupo. Então, isso é completamente oposto do que essa frase coloca, que é um movimento egoísta, né? E a pessoa fica mais egoísta. Não tem muito a Uhum. ver, né? E até tem a ver com uma outra frase que eu tinha selecionado aqui, que é que você fica apático, né? Que a pessoa que pratica mindfulness fica apático ou passivo. Tem a ver com isso também, eu acho que é outro É. mito, né? Que é importante explicar um pouquinho. E tem a ver também com aquela questão de efeitos colaterais, né? Não exatamente essa questão da passividade e apatia. É, Às vezes a pessoa pode sentir uma certa sensação de desconexão no início quando começa a Hum, praticar. Mas isso tem hum. muito a ver com entrar em contato com uma experiência diferente, né? Um olhar diferente para si, que é, com o qual a pessoa não está habituada, né? Eu, É, eu Diga. acho muito mais desafiador, sabe? Quando a gente se propõe a esse treino de mindfulness. Quando transborda para as situações do dia a dia, situações de desafio, porque às vezes parece mais fácil querer fugir mesmo, né? Fazer uma oração, pedir a Deus para se livrar daquilo, para sair logo daquela Uhum. situação. Às vezes é o que parece mais fácil, né? Mas quando você fala assim, não, não é isso que eu quero aqui, eu quero ficar presente, eu quero fazer o que for preciso, eu quero olhar de frente. Ai, eu disse, nossa, para que eu inventei essa coisa de mindfulness? Porque é mais desafiador, é mais difícil, Mas, requer mais a sua disponibilidade, né? Do que você simplesmente pedir a Deus para fugir daquela situação, é, né? É o que acontece no automático, é. né? Mas, E, e eu acho que interessante é que não dá para fugir da realidade, né? Eu gosto daquela uhum, frase, a realidade se impõe, né? Então, a gente tenta fugir de algo que está acontecendo e aquilo acaba reforçando toda aquela dinâmica emocional difícil, né? Então, porque a realidade se uhum, impõe porque é real, né? Então, não tem como fugir dela. uhum, E uhum, eu gosto muito também, né? Até eu tive um atendimento recente e é bem legal quando esse tipo de experiência vai surgindo na hora, né? A própria pessoa vai trazendo e a gente só vai chegando a essas conclusões, né? uhum, Surge um tipo de serenidade, né, Gabi? Não é uhum, que, até você comentou no exemplo do seu filho, que não é que a uhum, pessoa se sente super tranquila o tempo todo, ou não sente angustiada, ansiosa, uhum, não. Mas tem um colorido diferente, né? Uma certa serenidade que é um pano de fundo para abarcar aquelas emoções. Uma coisa isso. diferente, eu acho que só dá para saber o que é exatamente vivenciando isso, né? Como é que você Sim, pode ter ansiedade, angústia, tristeza, e ao mesmo tempo estar em paz e sereno, né? Eu acho que paz uhum, e serenidade são coisas mais importantes do que não sentir algo, porque, de sim. certa forma, não é possível. Até é isso, eu li um dia desse que tem a ver com isso. É um estado na mente, né? Essa paz é um estado na mente que pode ser uma escolha, mesmo no mundo caótico, no meio de sofrimento, de dor, né? Quando você consegue esse treino de tomar consciência e de ver o que é que tem ali na sua mão, o que é que precisa ser feito, o que é que pode ser feito, o que não vai ser feito. Então, é desse Né? lugar de materializar essa sua consciência mesmo, dessa sua tomada de consciência.
Isso é muito na prática, assim. E Enfim, não a é gente fácil, né? uhum. Não é fácil. Não é É, fácil, a gente vai se perder porque é natural, né? Às uhum. vezes demora uma semana ou se passam dias para a gente se dar conta, né, de que está Sim. brigando, entrando em conflito com questões que não deveriam e que demandariam mais aceitação. Isso faz Uhum. parte, né? Faz parte da Isso. vida, viver isso, né? Às É você vezes entrar no barco. demora um pouquinho. Você sofre ali um pouquinho até se dar conta. Né? É. E às vezes é mais rápido. E quando é mais rápido, nossa, aí é maravilhoso, né? Aí que a gente quer praticar mesmo. Então eu percebo, quando eu estou mais firme na prática mesmo, eu percebo que eu oscilo muito menos. Né? Mas tem situações que não, tem situações que eu demoro alguns dias ali naquela ruminação, naquele sofrimento, até me dar conta, até tomar consciência de novo e Uhum. tirar um aprendizado daquilo também. Então, às vezes, esse período de lama também é um período É, necessário, né? e tem que entrar em contato com a lama, né, para você conseguir se dar conta, né, de que ela existe ali e Assim. poder sair do poço de lama, né? Então, não adianta a gente não reconhecer o que está acontecendo, né? Sim. E aí, volta, só para a gente complementar essa parte aí da passividade, né? Então, tem a ver com passividade, né? Uhum. Reconhecimento, a tomada de consciência, meta-atenção, metacognição, tem a ver com uma experiência muito diferente, que tem a ver com tomada de posição, só que é uma tomada de posição Uhum. consciente. Tem a ver com não entrar em conflito com o que é real e o que já acontece dentro da gente. Ou seja, Uhum. quadro emocional, pensamentos, etc. Tudo isso faz parte da nossa experiência. Você não vai entrar em conflito com uma coisa que está acontecendo. Você vai tomar consciência daquilo para que Uhum. possa direcionar suas Isso. decisões para o que é melhor naquele momento, né? Então, Uhum. não tem a ver com passividade, tem a ver com comportamento super proativo, não tem a ver com egoísmo também. Muito bom. Eu vou tentar ser mais dinâmica aqui no nosso mito ou verdade, porque a gente vai se estendendo, Tá, assim que então deixar. bate bola agora, né? Ó, vamos, é. Precisa praticar na posição de lótus. Mito ou verdade? Não, não precisa. Isso aí vem, quem quiser praticar, é uma experiência interessante. Eu, particularmente, me sinto bem desconfortável. Eu gosto. Lotus eu me sinto desconfortável. Sim. Semi-lotus eu consigo praticar. E com as pernas cruzadas também eu acho bom de praticar. Mas o Uhum. importante é ter um certo conforto. E você pode se desafiar um pouco, caso haja interesse, mas não é necessário, com Sim. outras posições, né? Mas pode ser Sim. a posição ocidental padrão, que é sentado em uma Numa cadeira com a cadeira. coluna ereta, né? Uhum. É Mas a a única Gabi gosta, coisa por que geral, exemplo. eu gosto da posição de lótus porque eu descobri por quê. Eu fiz olha, vou só um adendo aqui rápido, queria ser dinâmica, mas vou falar. Eu fiz uma aula com uma médica que dessa parte postural, né? Ela trabalha muito com essa parte postural e eu descobri por que que eu me sinto mais confortável por conta de uma lordose que eu tenho. E Ah, aí ela me entendi. mostrou que naquela posição de lótus eu diminuo essa lordose quando eu estou sentada. Então isso é muito pessoal, né? E no mindfulness é diferente de outras técnicas de meditação, como o Zen budismo, que às vezes pede que você fique numa imobilidade, né? Enquanto está fazendo a prática formal, Uhum. você fica imóvel. E mindfulness, não, não. Inclusive, estudando, eu vi que se você tem esse impulso de fazer um movimento para se alongar durante a prática, alguma coisa, tudo bem. Você não tem que ficar imóvel, mas você tem que tomar consciência mesmo desse seu impulso, dessa vontade de mudar de posição, de tentar se alongar, de tentar evitar um desconforto físico ali na hora da prática. Então, não é que tem que ficar imóvel, Ou né? seja, é uma Mindfulness traz posição essa para favorecer, flexibilidade. né? É uma Isso. posição para favorecer a prática e eu acho que essa experiência diz muito, né? Você percebeu que Lotus favorecia a sua prática, né? Então, Uhum, é uma posição interessante para você praticar, né? uhum. Certo. E aí a próxima. Mindfulness não é religião, mito ou verdade? Mindfulness é um estado, né? Um estado natural do ser humano, né? Uhum, Ve- A prática de mindfulness é muito associada a algumas tradições orientais. uhum, Quem quiser utilizar mindfulness no contexto religioso, pode utilizar no contexto religioso. Pode uhum, utilizar no contexto de algumas tradições orientais também. Mas quem não quiser, pode fazer a própria prática
sem ter uma conexão com algum tipo de tradição religiosa, né? Então, Isso. as duas coisas são possíveis, né? Sim, eu diria que essa frase é verdade. Mindfulness não é religião, não é? Ele tem um contexto, na origem, né, tem uma raiz realmente no budismo, mas que foi tirado todo esse contexto religioso, a simbologia religiosa, os termos, e se tornou uma prática universal, né? Uma prática, ou seja, se você pensar que mindfulness é tomar consciência, é treinar o não julgamento, é, usar técnicas para ficar no presente, então você logo nota que são habilidades treináveis que são universais, então independe da religião. No grupo de 8 semanas, tem gente, tem católico, tem evangélico, tem de tudo. E, assim, isso na verdade nem é uma questão, né? Quando você começa um grupo assim, É. realmente não vai ferir a sua religião, não vai invadir, não vai trazer nenhum conceito que vá interferir na sua religião. Então, realmente, mindfulness não é religião, é verdade. Muito pelo contrário, né, Gabi? As pessoas relatam que quando praticam, se conectam mais com alguma coisa que poderia ser chamada de divino, né? Tem uma certa serenidade e... Opa, falhou. Ah, voltou. Tem algum tipo de conexão com algo de espiritualidade, Uhum, algum tipo de conexão com uma certa religiosidade, né? Então isso também pode uhum. acontecer, né? Sim, pode, sim, totalmente, né? Mas assim, você não Não, precisa acreditar nisso ou aquilo, acreditar em Deus, exatamente. acreditar em mindfulness, inclusive, você não precisa acreditar. Você é apenas se dispondo, experimentando as técnicas, você vai começa a perceber os benefícios que às vezes não demora, né? Isso era outra coisa que a gente tinha para falar também sobre. Já me perguntaram isso, se demora para ver o efeito, né? Ah. E se precisa acreditar para funcionar. Sim, também é As outro duas mito. coisas. É. 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 Acho que dá para juntar os dois, né? Sim. Então não precisa, né? Se você pratica a... Se você começa a praticar mindfulness, vai ter o benefício sem você acreditar ou não naquilo. Lógico que Uhum. se você não acredita, é mais difícil praticar, né? Uhum. E o aprendizado também não é complicado, né? Demanda prática, demanda algum tipo de instrução, tem várias formas de se aprender. E 20 minutos por dia já tem bastante embasamento Sim, científico para sim. proporcionar um bom resultado, né, Gabi? Sim, inclusive, quanto mais os estudos avançam, inclusive usando neuroimagem, né? Tem muito estudo interessante mostrando efeito até estrutural, não só, né, funcional, estrutural no cérebro, Com oito é, semanas, né? com programas de 8 semanas e práticas também em casa de pelo menos 20 minutos, 40 minutos. Então, assim, eu acho que os estudos ainda vão avançar bastante para comprovar coisas que a gente já experimenta na prática. Uhum. E está caminhando para isso numa velocidade incrível desde a década de 70, né, quando os pioneiros começaram aí a praticar mindfulness no contexto clínico, né? Isso vai ganhando muita força. E tem um estudo com os meditadores, né? Os meditadores de longa data, que são sempre uma referência para os Uhum, estudos, né? Para comparar meditadores de longa data com pessoas que começaram a meditar há pouco tempo, né? E eles uhum, têm mudanças estruturais, né? O cérebro desses meditadores tem uma jovialidade, né, uhum, maior, né? Como se fosse, eu não me recordo exatamente essa comparação de idade, mas o cérebro ficaria mais jovem, né? A aparência, a massa do cérebro acaba sendo de uma pessoa mais jovem nesses meditadores de longa data. uhum. Muito bom, Caio. Eu vou te agradecer aqui pelo nosso encontro, que para mim é sempre um incentivo ao estudo, aqui a gente estuda junto, a gente está sempre É. discutindo o que pode ser mais útil, mais interessante, então para mim é um grande incentivo, então obrigada pela sua Eu também disponibilidade aí agradeço. no consultório, e é isso, Faço quero das suas palavras as minhas palavras. e eu espero que seja tão útil para quem escuta a gente quanto é para a gente, quanto é algo que realmente impulsiona, assim. Então Com isso certeza. é para ser compartilhado. A gente está aqui para isso, É. viu? Então, assim, quem quiser interagir mais com a gente, mandar pergunta no nosso e-mail mindfulcheck@gmail.com, tem o Instagram também do Mindful Check. Tem os nossos Instagrams pessoais também, o dr.caiomagno, ou dra doutora.gabriela_cune. E é isso. Até o É próximo isso. episódio. Quer falar mais alguma coisa, Caio, para a gente terminar aqui?
Só gostaria de agradecer pela oportunidade, achei ótimo. Acho que é sempre bom mesmo trazer esses temas, porque a gente estuda, pensa, reflete, é uma forma também de aprendizado, né? Tanto para mim quanto para você, né? Uhum, muito bom. Então, Obrigada. até mais, boa tarde, bom Tchau, dia. tchau. Tchau.